Tivemos uma conversa e eu expus os pontos que eu tinha que expor e vou-vos explicar aqui. O presidente quis saber qual é a saída para tudo isso, mas eu posso ser sincero convosco, posso falar sobre isso. Bem, presidente. No entanto, tem uma questão que tem sido muito recorrente aqui nos comentários do Facebook. Não sei se o presidente vai respondê-la ou comentar a respeito, porque dizem que foste bastante mencionado hoje no comunicado da Nação. Teve uma chamada longa de horas com o presidente Nunes e os jovens querem confirmar se houve ou não essa chamada. Agora, não sei se o presidente está confortável para responder essa pergunta ou passamos mesmo para o Não, tem que responder. Não, tem que responder essa pergunta. O que é isso? Não posso deixar passar isso. Eu ainda não ouvi o que o presidente disse sobre mim, mas eu posso ser sincero convosco, posso falar sobre isso. Eu fiz um comentário também ontem. Eu tive uma entrevista ontem com o Parlamento Europeu, que foi o maior privilégio da minha vida. Eu nunca me imaginei que o Parlamento Europeu iria organizar uma sessão só e somente para dialogar comigo. E receberam por 1 hora de tempo. É uma coisa, um privilégio incrível. Mas foi bom porque pude explicar as razões da nossa luta, pude explicar muitos equívocos que estão a ser criados à volta das nossas manifestações. Dizem que nós andamos a queimar esquadras, dizem que nós matamos polícias, dizem que nós estamos a sabotar a economia, que nós somos vândalos, que nós só queremos sabotar, queremos o poder a todo custo, queremos fazer golpe de Estado. Então, é isto que tinha chegado ao Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu estava um pouco baralhado do que a nossa luta. Então, foi muito importante explicar todos os detalhes, que não era absolutamente nada disto. E depois houve uma sessão, depois dos deputados do Parlamento Europeu terem estado comigo, saíram muito satisfeitos. Teve a recepção com jornalistas internacionais, estavam todos os canais internacionais, estava lá a BBC, estava a CNN, estava a Al Jazeera, estava a France Press, estava lá a ACBC, estava a RTP, estava a CMTV, estava uma série de televisões intermináveis. Foi importante, fizeram muitas perguntas e respondi a todas. E neste também perguntaram se eu nunca tinha falado com o presidente e tal. Eu confirmei, só que eu dizia que não ia falar dos conteúdos que eu tinha falado com o presidente, porque não queria que depois ficasse aquela ideia. Então liguei para ele, para falar com ele, e de repente já está aí a dizer à imprensa, quer dizer, não tem lealdade e tal. Eu disse, mas eu confirmei que tinha tido a conversa. Agora, bom, já que ele falou que, não sei qual, eu depois deste programa ia de ouvir o que ele disse, que tratamos nessa conversa, mas este telefonema que houve, é aquilo que eu sempre dizia, presidente, hoje em dia temos tecnologia suficiente para poder falar comigo, porque no início o presidente dizia, se eu soubesse onde o Venâncio está, eu podia ir ter com o Venâncio, como fiz quando houve também a altura do conflito, das hostilidades com o Renamo, que ele foi até Gorongosa para se encontrar com o presidente da Câmara. Eu disse que é bom não fintar, isso é uma finta. Hoje em dia, com telefones, com Zoom, é muito simples de gente falar, mesmo que a gente não esteja junto em termos físicos, em termos presenciais. Bom, então foi bom, tivemos este contacto via WhatsApp, tivemos uma conversa e eu expus os pontos que eu tinha que expor, e vou-vos explicar aqui. O presidente quis saber qual é a saída para tudo isso. Eu dizia, muito simples. Primeiro, é preciso perceber uma coisa. A Frelimo está há 30 anos ganhando eleições, supostamente ganhando eleições. Então nós tivemos as primeiras eleições multipartidárias de 1994. Todas as eleições que supostamente a Frelimo ganhou sempre levaram a conflitos pós-eleitorais. Na altura da Renamo, sempre a questão terminava em Satungira, na Serra da Gorongosa, começava sempre conflitos, ataques nas ruas, autocarros, por aí fora. E todos esses processos eleitorais foram questionáveis, todos os processos eleitorais. A única eleição, eu vos garanto que a Frelimo ganhou, ou pelo menos não se encontrou evidências diferentes, foi a eleição de 1994.
De aí em diante, a Frelimo nunca ganhou nenhuma eleição. Então, a Frelimo teve tempo, 30 anos, teve 30 anos de bacela para poder mudar os destinos deste país. Nunca conseguiu fazer absolutamente nada. Em 2023, nós ganhamos as eleições na cidade de Maputo. Apresentamos evidências e até levamos as evidências, colocamos num link no Google Drive, que era para qualquer pessoa poder consultar as atas editais e fazer as suas próprias contas. A Frelimo não nos deu a vitória. Ainda ouvi membros sênios da Frelimo a dizer-me o seguinte: Venâncio, você de fato conseguiu todos os editais, todas as atas, submeteste ao Conselho Constitucional, mas quero dizer uma coisa: você de fato ganhou a cidade de Maputo, mas nós não havemos de entregar a cidade de Maputo. Eu disse isto, essas palavras estou a usar convosco, eu disse isto literalmente ao Presidente da República. Disse, eu ouvi de membros da Frelimo dizer que em 2023 sabiam que tinha ganho as eleições, mas que não iam dar a cidade de Maputo. Quer dizer, a Frelimo está nessa posição de omnipotente que tem todo o poder consigo, que determina quando é que dá, quando é que não dá. Portanto, já não conta a vontade do povo, conta a vontade da Frelimo de dar ou de não dar. 2024, uma prova, ganhamos as eleições. A maior parte das atas editais que a CNL mandou para o Conselho Constitucional, nós fizemos um trabalho, identificamos que 60% do material é material adulterado, material falso. Significa que das 27 mil mesas que existem no país, cerca de 16 mil editais são falsos e adulterados. Se nós tirarmos os 16 mil editais falsos e adulterados, contarmos os editais verdadeiros, Venâncio ganhou com 53% de votos. É isto que é verdade eleitoral para quem tivesse dúvida. E é isto que está no nosso recurso. Nós identificamos todos os editais que eram falsos e dissemos, isto é falso, é fácil de identificar. Por exemplo, uma forma de identificar um edital falso, qual é que é? É que você encontra um edital, a mesma pessoa que assina por todos. Assina no lugar do presidente, do vice-presidente da mesa, assina no lugar do secretário, assina no lugar dos escrutinadores, assina no lugar dos delegados de candidatura, a mesma pessoa, logo é falso. E tu notas facilmente que a letra é a mesma. Então, é simples você identificar que esse edital é falso. É o que nós dissemos no Conselho Constitucional. É muito simples identificar um edital falso. Então, vão remover cerca de 60% dos editais que estão lá, que são absolutamente falsos e fácil de identificar. Se retirar aquilo que é falso, aquilo que fica que é verdadeiro, Arnão, o Podemos, o Podemos e o Venâncio ganharam essas eleições de forma inequívoca. Então, Sr. Presidente, o que nós queremos? Queremos a verdade eleitoral. Queremos a proclamação da vitória de quem ganhou as eleições para as legislativas, para quem ganhou as eleições para as eleições presidenciais. Só isso. Então, ele foi colocando algumas coisas, mas essa coisa da verdade eleitoral depende, porque os da Frelimo também dizem que ganharam, não sei o quê, papapá. Portanto, houve muito enredo no meio disto, e eu acabei dizendo a ele, Sr. Presidente, aqui estamos numa situação em que depois ele dizia, mas por que não esperamos o Conselho Constitucional definir as coisas? Então, se houver alguma coisa para se fazer, para ajustar, pode ser depois do anúncio do Conselho Constitucional. Senão, não pode ser assim. Porque essa cartilha, essa fórmula, é a mesma que a Frelimo usou durante 30 anos. Dizer que nós nunca podemos reclamar. Quando nós estamos no apuramento parcial, que é o nível das mesas, olha, estou a dizer aquilo que eu falei com o Presidente, hein? Atenção, hein? Não são coisas que estou a inventar. Quando nós estamos no apuramento parcial, que é ao nível das mesas, dizem que nós temos que ter paciência, porque se não concordarmos, há de haver o apuramento intermédio a nível do distrito, onde nós podemos apresentar reclamações. Depois dizer que não, vocês também não podem se manifestar, não podem fazer confusão, porque depois do nível intermédio passa para o nível de cidade, por exemplo, ou de província. Então, no nível de cidade ou província, vocês também podem apresentar a sua reclamação. Depois diz, não, aqui vocês também não podem se manifestar, porque isso vai passar para o nível nacional, os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, e a Comissão Nacional de Eleições, vocês podem reclamar
ao Conselho Constitucional sobre a deliberação de Comissão Nacional de Eleições. Depois dizem, mas também aqui se conformem, não podem fazer absolutamente nada, porque agora temos que esperar o Conselho Constitucional indicar os resultados. Quando o Conselho Constitucional indica os resultados, os mesmos resultados falsos que nós já estamos a reclamar na mesa, dizem que não, agora vocês não podem fazer nada, porque os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Por isso, vocês têm que se conformar. Então, a melhor coisa é esperar. Depois sempre vem com um docinho. Nas próximas eleições, vocês vão ganhar porque o povo está convosco, vocês vão ganhar, vamos lá deixar isto passar e não sei o quê. Portanto, é assim como a Frelimo geriu os 30 anos de eleições a levar-nos sempre nesta música. Por isso que nós desta vez dissemos que não. Qual é o tempo que se reclama, afinal? Se não reclamamos na mesa, porque vai passar para o distrito. Não reclamamos para o distrito porque vai passar para a cidade. Não reclamamos na cidade porque vai passar para a província. Não reclamamos na província porque vai passar para o Conselho Constitucional. Não reclamamos no Conselho Constitucional porque é irrecorrível. Então, onde é que vamos reclamar? Essa pergunta o presidente não conseguiu me responder. E é por isso que nós estamos na rua desta vez, porque já conhecemos o truque. Já sabemos como é que a Frelimo age, como é que a fraude é feita. É por isso que começamos as nossas manifestações antes do próprio Conselho Constitucional dar um veredito final. Então, é isto que nós queremos. Bom, fomos falando, conclusão. Não chegamos a nenhuma conclusão. Porque ao posicionamento do presidente é que tem que ser depois do Conselho Constitucional. Eu digo que não. Porque o próprio Conselho Constitucional não tem tomado decisões objetivas. Por exemplo, no ano passado, nas eleições autárquicas, nós até ouvimos o próprio presidente da Renamo dizer em público que acabaram aceitando aqueles 4 municípios, apesar da Renamo ter dito que ganhou 22, porque no Conselho Constitucional, os juízes conselheiros vindos para parte da Renamo disseram que estavam a ser ameaçados, que a Frelimo ia levar todos os municípios se nós não aceitássemos receber aqueles 4 municípios. Então, logo, as decisões do Conselho Constitucional não são decisões objetivas, são decisões jurídicas, as decisões jurisdicionais. São decisões políticas. Então, logo, não vamos ficar à espera até o fim do processo. E eu disse ao presidente, aqui estamos a precisar de um posicionamento político também. Estamos a precisar de um posicionamento político. Não um posicionamento político no sentido de negociar benefícios. Negociamento político em que sentido? De instruir o próprio Conselho Constitucional que deve, pela primeira vez, respeitar a vontade expressa pelo povo e não respeitar instruções partidárias para emitir o seu acordo. Essas foram as últimas palavras que eu disse ao Presidente da República. Precisamos de um posicionamento político para dizer que dessa vez é importante que se respeite o que esteve na urna, é importante que se respeite o que o povo depositou e o povo acredita que votou em Venâncio e votou no Podemos. Politicamente é preciso, já que eles recebem ordens de um certo partido, já que eles recebem ordens de uma certa linha política, então esse partido, essa linha política que oriente, já que tem orientado, que deve se respeitar a vontade popular. Porque depois disso, eu não sei exatamente como é que as coisas vão terminar, porque este povo está decidido. E o povo disse, desta vez, não vão aceitar. É por isso que está-se a difundir a palavra Anamalai. E é isso que vai acontecer. Se for a decretar um resultado, mais uma vez, que é contrário à convicção que o povo tem, se a verdade, se a soberania do povo, se a soberania do país reside no povo, então o povo soberanamente vai ter que reagir a uma vontade, a um acordo que vem a legitimar a falsidade, que vem a legitimar a mentira, mais uma vez, que vem a legitimar a manipulação. Em algum momento é preciso dizer stop a isso tudo. Alguns costumam dizer assim, isso já não é o que eu falei com o presidente, agora é um comentário. Portanto, full stop, é isso que falei com o presidente, tá bom? Isto que eu vou já contar aqui, literalmente é o que eu disse ao presidente. Se ele disser alguma coisa fora disto que eu contei aqui, fica a saber que não é verdadeiro.
O que eu vos contei aqui é o que eu disse ao presidente, em termos sintéticos, simples e diretos. É isto que eu falei com o presidente. Não fui lá para fazer nenhum acordo particular. Vi aí alguns a escrever, não, Venâncio já fez um acordo, já negociou, não sei o quê, não sei quanto. Não fui fazer nenhum acordo particular, que não, sinceramente falando, ao nível em que eu cheguei, arrastando tudo, deixando tudo para trás, não é neste momento que eu vou aceitar o que quer que seja. Nem que venham com a maior, digamos, pintados de ouro da cabeça aos pés, que venham com blindados cheios de moedas, dólares, só para vir me entregar. Não é nesta altura que eu vou abandonar o povo, não é nesta altura que eu vou abandonar a verdade eleitoral. Portanto, é isto que eu disse ao presidente, que é isto. Mas as pessoas dizem assim, mas se o Conselho Constitucional determinou, se vocês fizerem alguma coisa, ou o povo fizer alguma coisa, isso vai ser entendido como rebelião. Não se pode. O Conselho Constitucional determinou, todo mundo tem que ficar em casa, conformar-se, não sei o quê. Nós, no tempo colonial, o Tribunal Supremo, no tempo colonial, também tomava decisões. Decisões que tinham a ver para continuar a discriminação em Moçambique. Decisões para continuar a ver o racismo em Moçambique. Decisões para continuar a fazer com que Moçambique permanecesse como uma colônia portuguesa. A minha pergunta é, os moçambicanos deixaram de se manifestar por causa disso? Porque o Tribunal Supremo é o Supremo. Devíamos, então, hoje nem teríamos independência. Por quê? Os mesmos estão a dizer isso hoje. São os que se levantaram contra o Estado colonial. Foram ao mato, pegaram armas e lutaram contra as decisões do Tribunal Supremo colonial. Por quê? Porque sabiam que estava a ser injusto. E as pessoas queriam justiça. Hoje, se o Conselho Constitucional determinar que sai um acórdão e aprova aqueles resultados falsos indicados pela CNE, é para o povo cruzar os braços. Porque é a última decisão. Como é que a gente agiu no tempo colonial? Cruzamos os braços com as decisões do Tribunal Supremo Colonial? Ou a gente continua a se manifestar e a gente levantou-se até conquistarmos a independência? Essa é uma pergunta que estamos a deixar para os moçambicanos, mas também para eles próprios. Eles esperam mesmo que o povo vai ficar de braços cruzados? Porque o Conselho Constitucional tomou a decisão de aprovar resultados falsos? Claro que não. É por isso que eu disse, está nas mãos da doutora Lúcia Ribeiro o caminho para a paz em Moçambique ou o caminho para o caos. O caminho para a tranquilidade em Moçambique ou o caminho para o precipício. Agora o Conselho Constitucional é que vai e já tem as chaves na mão dela para acionar a viatura Turbo V8. Tirei as chaves da minha mão e entreguei a ela. Ela é que vai acionar esse Turbo V8. É por isso que na segunda-feira não queremos trabalhar, queremos ficar em casa só para assistir, para ver e ouvir o que vão dizer. Temos que estar tranquilos para ouvir muito bem. Para não dizer que estamos atrapalhados com o trabalho. Queremos ouvir muito bem. A própria presidente a levar o país para a paz ou a própria presidente a fazer explodir a bomba sobre o país? Agora depende deles. E é tudo. Espero ter esclarecido. Forte abraço. Até já.